É um prazer estar com vocês mais uma vez, fazendo esse programa da família aqui do Ministério Gileade. Tivemos aí semana passada, né, nós não apresentamos o programa, mas nessa semana estamos aqui forte, né, para estarmos estudando um pouco da Palavra de Deus e falando um pouco sobre isso, família, propósito de Deus. Mas vamos começar o nosso programa como sempre orando. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesta tarde. Que a graça do Senhor esteja invadindo esses lares. Senhor Deus, entrando na vida de cada um daqueles que nos assistem, daqueles que nos ouvem. Senhor Deus, através da internet. Que essa tarde seja uma tarde abençoada. Amém? E nessa tarde nós vamos falar de uma família muito falada, né? Nós vemos muitas pregações a respeito desta família, mas eu quero me atentar para alguns itens, algumas situações que existiram nessa família. A família de Jacó. Jacó, né? Todos sabem aí a origem, né? Isaac, Abraão, Isaac, Jacó. E Jacó é suplantador. O nome Jacó significa enganador, suplantador. E Jacó, até na hora de nascer, né, segurou no pé do irmão ali para nascer, depois comprou a primogenitura, através de situações um pouco enganosas, né? Como o próprio nome dele diz, ele enganou ali seu pai e recebeu todas as bênçãos da primogenitura. Mas chegou um momento na vida de Jacó que ele saiu da sua terra, fugiu do seu irmão Esaú e foi parar numa terra distante. Mas ali ele encontrou a sua esposa, né, e constituíram uma família. Jacó, durante 14 anos, trabalhou para Labão, seu sogro, para ter sua esposa. E no primeiro momento que ele trabalhava ali para Labão, Labão entrega a primeira filha dele, ele esperando receber Raquel, e Labão entrega, né, a outra, que era Lia. E naquele momento Jacó se vê pego pela mesma forma com que ele fazia as coisas, o engano. Mas Jacó consegue convencer Labão de ter a outra filha, Raquel, e trabalha mais alguns tempos para Labão para ter a outra esposa, que era Raquel, aquela que verdadeiramente ele amava. Só que nessas duas esposas que ele tinha, ele teve filhos, e assim Jacó teve 12 filhos. E Rubem, Simeão, Levi, Judá, e assim foi tendo filhos, né? Isacar, Zebulon, teve uma filha, teve Dan, Naftali, Gade, Asser, José e Benjamim. Ele teve 12 filhos, homens e algumas filhas. E o que acontece? Ele sai dali, larga Labão, e num determinado momento os filhos vão crescendo, e um dos seus filhos, chamado José teve sonhos. José era um jovem, né, que era filho de Raquel. Lia tinha vários filhos, mas Raquel não tinha filho. E quando José nasce, Jacó toma aquele menino como o seu tudo. Ou seja, ele passa a amar aquele menino José muito mais do que os outros filhos. O
que eram filhos de Lia. E com isso, cria-se uma situação muito constrangedora naquela família. Mas Raquel também teve um outro filho, que era o filho mais novo, que era Benjamim. Mas José tinha algo predestinado na vida de José. Sendo o filho querido de Jacó, José teve algumas situações. Aos 17 anos, vamos lá agora, eu quero que você, onde você estiver, tem condição de pegar a Bíblia, pega a Bíblia e vamos abrir lá em Gênesis 37. Vamos ler um pouquinho a palavra de Deus para a gente poder desenvolver esse assunto. O que eu quero falar desta família de Jacó? Vim falando aí, né, do seu nascimento, né, da primogenitura, depois do casamento de Jacó e dos seus filhos. E nesse meio, um dos seus filhos, José, ele é realmente escolhido por Deus com um propósito nessa família. Só que um homem também escolhido por Deus também tinha suas debilidades. E é nisso que eu quero me pegar. Essa família tinha seus problemas. Como toda família tem seus problemas. Só que um dos problemas que existia naquela família era a preferência de Jacó por José. Ele preferia José em relação aos outros filhos. Não é que ele não amava os outros. Claro, ele amava todos os filhos, né? Queria todos bem. Mas José, ele tratava diferente. Mas José realmente tinha algo. Vamos lá, capítulo 37. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Olha só. José, com 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Jacó tinha outras mulheres, além de Lia, além de Raquel. E teve filhos. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Olha a primeira coisinha que eu quero me atentar aqui. Um homem escolhido por Deus com um propósito, tinha um propósito na vida de José, mas ele tinha um problema. Por ser queridinho do papai, por ser mimadinho pelo pai, José tinha a língua grande. José era dedo duro dos seus irmãos. Dedo duro mesmo. Olha aqui, José trazia uma má fama deles a seu pai. O que é isso? José contava tudo que os irmãos faziam. Tudo que os irmãos faziam, José chegava para Jacó e entregava tudo. Vamos dizer assim, fofoqueirozinho, mexeriqueiro. Gostava de levar as falhas dos seus irmãos para o seu pai. E os irmãos viam aquilo como? Olha só, Israel, Jacó, né, quando ele passa ali para o Peniel e tal, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Olha só, preferência. Jacó tinha uma preferência por José. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Olha o que acontecia. Esse problema de Jacó, agora Israel, gostar mais de José levava e trazia as coisas que os filhos dos irmãos faziam ali quando estava apacentando as ovelhas, entregava os seus irmãos para o seu pai, e olha o que acontecia, eles se aborreciam e não podiam falar com José pacificamente. Quero trazer para hoje, para dentro das casas. Muitas famílias hoje sofrem com problemas como esse que existia dentro da família de Jacó. Pais que preferem alguns filhos, e esses filhos, por serem preferidos do papai e da mamãe, aborrecem os outros, e o papai passa a mãozinha na cabeça, e o papai não disciplina,
E o papai não orienta, mas aos outros corrige severamente. Mas aos outros impõe situações diferentes para com aqueles preferidos. E o que gera? Inimizade entre os irmãos. Inimizade, olha aqui. Aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Brigas, contendas dentro dos lares. Muitas famílias sendo realmente tragadas pelo inimigo por causa das preferências. E a palavra de Deus nos diz que nós não devemos fazer acepção de pessoas, que nós devemos tratar todos igualmente, não ter um preferido, para não gerar contendas. E de onde provém tudo isso? Da carne, não do espírito. Então, os irmãos de José não conversavam com ele pacificamente. Provavelmente era briga o tempo todo com José. E José queria ficar com eles. O pai mandava José ficar com eles. O pai mandava José acompanhar os seus irmãos. E os irmãos sempre brigando com José. Provavelmente, sai daqui, menino. Ah, para com isso, você é dedo duro. Para com isso, você é queridinho do papai. E não sei o que, você vai contar tudo pro papai. Eu estou falando isso de José e seus irmãos, mas pare e pense, como é que é dentro da tua casa? Como é que foi a sua criação? Como é que foi com seus irmãos? O que aconteceu? Olha o interessante que essa vida de José, nós não teremos tempo de completar hoje, provavelmente semana que vem a gente completa. A gente termina esse assunto. Mas eu estou aqui querendo atentar você para tomar cuidado com as preferências dentro da tua casa. Se você é solteiro e vive esse problema diante dos irmãos, ou você é o queridinho, é hora de parar um pouquinho e mudar o curso da sua vida. Se você é o pai ou a mãe que trata os seus filhos com diferença, dando mais carinho a um do que a outro, é hora de você repensar como você tem educado seus filhos. Ah, mas esse é diferente, ele me dá mais carinho, o outro é mais seco, não me trata bem. Os filhos, nem todos são iguais. Realmente não são, é como a mão aqui, os dedos da mão, saem do mesmo lugar, porém são diferentes. Mas a essência é a mesma, é o mesmo sangue que circula nas artérias, nos vasos sanguíneos. A raiz é a mesma origem, o mesmo DNA. Então o amor tem que ser o mesmo. O amor tem que ser o mesmo, independente de como seu filho seja. Se um é mais carinhoso, se o outro é mais seco, se um é mais atencioso, se o outro é mais despercebido. Um é mais indiferente, o outro é mais preocupado com as coisas de casa. Mas ame-os verdadeiramente, sem distinção, sem preferência, sem dar mais valor a um do que ao outro, sem cobrar de um e deixar o outro na corda bamba. Não seja como Israel, não seja como Jacó, que tinha o seu preferido, porque gerou entre os irmãos contendas, gerou entre os irmãos discussões, porque eles não se falavam pacificamente. Era briga o tempo todo entre os irmãos, por causa das atitudes que o pai tinha para com José, que gerou uma criança mimada, gerou uma criança com uma debilidade de caráter. Sabe por quê? Vamos caminhar mais um pouquinho. Olha, sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Olha aqui outro problema de José. Não consegue guardar as coisas. José precipitado em falar as coisas. Olha só, José sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Olha só, aqui, quando eu estava estudando esse texto assim, eu pensei, dentro da tua casa, aquele filho, aquele irmão, aquela coisa que gosta de ficar cutucando o outro,
que gosta suponhamos que você tem, vou falar aqui, eu tenho 3 filhos, Lucas, 18 anos, Ana Clara de 15, João Gabriel de 8. Aí eu saio com um e vou ali e tomo um picolé com ele, ok? Aí ele chega em casa, o que ele vai ficar falando com os... eu saí com o papai, eu tomei um picolé, eu saí com o papai, ele falou que vai comprar para mim uma bicicleta. Estou falando assim, mas são coisas que um irmão fica cutucando o outro, mostrando para o outro que ele tem preferência, mostrando para o outro que ele pode ser melhor e que ele conseguiu algo que o outro irmão não conseguiu. Será que acontece isso na tua casa? Será que acontece isso na sua família? Será que não aconteceu isso com você? E olha o que acontece. Cria-se mais aborrecimento entre os irmãos. E José não aguentou, sonhou e foi direto falar com os irmãos. Aí você já conhece esse sonho de José, né? Que os feixes se curvavam diante dele. Ele era o feixe e outros feixes se curvavam diante dele. Então aqui, e disse: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos os rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Olha o que ele estava suscitando nos irmãos: ira, ciúmes. Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. José não conseguia ficar calado. Ele logo ia cutucar seus irmãos. Sonhou, teve um sonho. Ok, amém. Lá na frente, semana que vem a gente vai ver a parte em que José, é vendido pelos irmãos e o que acontece, com isso. Mas olha só, e Deus usa, e esse sonho realmente acontece, dos irmãos curvarem diante de José. Mas olha o que pode estar acontecendo dentro da tua casa, se você não abrir os seus olhos. Pai, mãe, irmãos, filhos agora, cuidado, sonhos são bênção de Deus. Deus pode estar te informando, te instruindo através de sonhos, mas tem certas coisas que primeiro você tem que trazer na palavra, e ter o momento certo de falar, não ser precipitado, não usar daquilo que Deus está te mostrando para ofender o outro, não usar daquilo que Deus está te usando para afrontar o outro, ser mais espiritual do que o outro, ser mais bonzinho do que o outro. Meu amado, dentro da tua casa você tem que buscar a paz, dentro da tua casa você tem que buscar a união entre os irmãos, dentro da tua casa você tem que buscar a união entre os filhos. Então eu estou falando aqui de uma família, está aqui na Bíblia, que tinham debilidades de caráter, criados e formados por forma de tratamentos inadequados. Primeiro, Jacó para com José o tratava com preferência, e José para com os irmãos usava dessa preferência para ficar cutucando um ao outro, usava disso para cutucar os seus irmãos, e isso ia criando desavença entre eles. Ao invés de criar um clima de alegria, criava-se um clima ruim dentro daquela casa. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Olha só, de novo, ele estava vendo que aquele sonho que ele contou já criava uma confusão. Aí ele tem outro sonho, ele vai lá de novo. Já viu aquela pessoa dentro de casa que fica cutucando mesmo? Aí acontece algo, ele vai lá e fala de novo, ele vai lá e cutuca de novo, ele vai lá e faz a pirraça de novo, vai lá e instiga a contenda de novo. Meu irmão, minha irmã, Deus pode transformar a tua vida, Deus pode transformar a tua casa, Deus pode mudar a história da tua família, se você
voltar para a palavra de Deus, ver esses exemplos aqui e fazer aquilo que a palavra te diz para fazer. Lá em Provérbios, existe um versículo que diz que o tolo calado é tido como sábio. Lá em Provérbios diz que a resposta branda acalma o furor. Lá em Provérbios diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Provérbios de Salomão são sabedorias que Deus deu a sabedoria que Deus deu a Salomão para que ele transmitisse esses ensinamentos para a igreja do Senhor. E essa situação aqui que acontecia com José, acontece dentro dos lares, e nós temos que estar atento para não deixar que isso aconteça. E olha, andando mais um pouquinho, então vamos lá no versículo 9, e sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. Agora ele, além dos irmãos, tem o pai e a mãe, olha só, e contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e tua mãe, e teus irmãos, a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Olha o que gerava ciúmes, gerava contendas, gerava inveja. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Papai guardou isso, segurou, mas os irmãos não. Os irmãos não queriam saber, não queriam se render àquilo. Não, de jeito nenhum, esse pirralho aí não vai sobressair a nós. Era o que eles pensavam naquela época. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel, Jacó e José, não apacentam os seus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse, eis-me aqui. José era um menino obediente a seu pai. José obedecia às ordens de Jacó, de Israel. Isso era uma virtude de José. Obediência, prontidão. Estava pronto para tudo aquilo que seu pai lhe pedisse a fazer. Quero falar para você que está me vendo. A sua postura dentro da tua casa, diante dos teus pais, seja de obediência e submissão. Pai, a sua postura como pai ou mãe é de educar seus filhos conforme a palavra de Deus. Lá em Efésios 6, diz assim, para não irar o seu filho, não provocar a ira no seu filho, para que ele não desista. E eu quero falar para você, José era amado de Jacó e obedecia ao teu pai, mesmo sendo um menino mimado, ele era obediente e não desobedecia ao seu pai. E ele lhe disse, versículo 14, ora vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz minha resposta. Está vendo a função de José? Assim o enviou ao vale de Hebron, e José veio a Siquém. Aí lá no versículo 18 nós começamos a ver a situação que José mesmo começou a colher. Mas antes disso, antes da gente falar sobre isso, eu quero que você ouça um clipe, veja um clipe. Nós vamos colocar um clipe da Fernanda Brum, Cura-me, porque essa história aqui de José, ela tem muito a ver com cura, porque lá na frente nós vamos ver como Deus foi curando as feridas dessa família. Nosso programa é de meia hora, né? Então você vai ver esse clipe. Depois desse clipe nós vamos dar só mais uma palavrinha e vamos continuar na semana que vem essa história de José, né, e a sua família de Jacó e a sua família, José e seus irmãos, como um exemplo para que nós devemos atentar como que está a nossa casa, como que está a nossa família, como que nós nos tratamos. Amém? Vamos ouvir
Um clipe agora com a Fernanda Brum, Cura-me. Esconde o medo de não acertar. Sonhos coloridos destruí, que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra que viver assim? Com imagens da infância, comecei a chorar. Caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Cura-me em minhas lembranças, cura o meu altar. Cura-me, sou tua criança. Cura-me, 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 cura-me.
Amém? Você ouviu aí o clipe agora da Fernanda Brum, Cura-me? Onde é interessante que na letra ela fala assim: com imagens da infância comecei a chorar. José viveu uma infância com seus irmãos e na sua adolescência ele sofreu algumas situações. Nós vimos aqui que por causa da sua intrepidez ao falar, por causa da sua pouca sabedoria, ele gerou uma inveja nos irmãos, contendas, e Jacó também com a sua falta de sabedoria como pai, gerou tudo isso. E José foi crescendo dessa forma, e a família foi sendo enlaçada nessas coisas de inveja, de contendas. E olha o que acontece lá no versículo 18, 37 e 18. José vai sair, o pai pede novamente para José ir ver onde estavam os irmãos. E os irmãos lá, vamos lá, versículo 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Olha só, a que ponto chegou aquela família? A que ponto chegou dos irmãos quererem acabar com a vida de José? Por causa de um pai que preteria os filhos em função do outro. Um pai que dava mais valor ao outro. E um filho que, em função disso, também agia de maneira inadequada. Nós vamos parar aqui hoje, aqui no versículo 18, né? Porque lá embaixo, né? Se a gente, vamos andar mais um pouquinho para a gente, né, acabar esse programa, né? Porque lá no versículo 24 fala assim: e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não tinha nem água. Não tinha nem água nela. Então, eu quero parar hoje nosso estudo aqui, no versículo 24. Sabe por quê? Muitas das vezes, dentro da tua casa, tem pessoas assim, dentro de uma cova. Tem pessoas assim, julgadas num buraco, pela própria família. E eu conclamo a você que está me ouvindo, a mudar a história da tua casa, a mudar a história da tua família, a mudar a sua história. Se é você que está nesse buraco, ou se você lançou outro no buraco, é hora de mudar essa história. É hora de vir com Jesus Cristo no meio da tua família. É hora de buscar a presença do Senhor e tirar o outro que está no buraco. Ou você mesmo levantar as suas mãos e tomar as mãos de Jesus e sair desse buraco que você foi julgado. Às vezes por você mesmo, pelas suas atitudes. Você mesmo se julgou no buraco. É hora de sair desse buraco. É hora de ser curado. É hora de voltar para a essência que é Jesus e ser curado. No próximo programa, nós vamos falar o que mais aconteceu. Muitos conhecem essa história, mas eu quero que você comece a refletir hoje sobre como está a tua casa, como está a tua família, como vocês se tratam, como vocês se relacionam. E se existe alguém que está num buraco, como José foi lançado nesse buraco, nem água existia nesse buraco. Tem pessoas com sede, que estão enfiadas num buraco, mas com sede, querendo beber da fonte da água da vida. E dentro de casa. E você pode ajudar essa pessoa. Você pode mudar a história dessa pessoa. Você pode tirá-lo desse buraco. Você pode trazê-lo novamente à vida. Se é você que está, meu irmão, Jesus Cristo quer te tirar dessa situação. O Senhor quer te tirar desse buraco. O Senhor quer te trazer de volta à vida. O Senhor quer te trazer de volta à realidade. O Senhor quer te trazer de volta para a presença dEle. Eu quero orar por você nessa tarde. Mas antes de orarmos, eu quero deixar aqui um convite. Hoje nós temos o culto às 19h30. E você está convidado para estar aqui conosco. No culto, aqui na Avenida São Paulo, número 2000, Vila Velha. Bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Você pode estar aqui conosco hoje à noite. Venha, não deixe de estar conosco. Todas as quartas, 19h30. Ah, pastor, não dá para mim hoje, mas domingo dá para você vir. Domingo às 19 horas, eu conto com a tua presença aqui.
para que possamos adorar o Senhor juntos. E te fazer um convite. Você quer ver outros programas? Tarde em Família. Você tem a TV Gileade. Lá você vai encontrar Tarde em Família, Altas Ondas com Cristo e outras gravações aqui do Ministério Gileade. E também acessar o nosso blog www.tardefamilia.blogspot.com.br. TV Gileade é no YouTube. Você acessa o YouTube, clica lá e digita lá TV Gileade, você vai encontrar. Agora, esse blog você tem que digitar lá no endereço www.tardefamilia.blogspot.com.br. E ali você vai ter todos os nossos programas que nós já gravamos, que nós já realizamos. E também pode interagir com o programa, né, através da tvgileade@hotmail.com.br. Amém? Vamos orar. Quero orar por você nessa tarde e declarar que na tua casa não existe preferência. Na tua casa não existe diferença entre os irmãos. Na tua casa não existe diferença entre teus filhos. Todos são heranças do Senhor para a sua vida. Por isso, trate-os de maneira igual, cada um com suas diferenças, mas não dê preferência para nenhum deles. Um que fala mais, ouve mais ele. Um que fala menos, é porque ele gosta de ouvir mais. Um que é mais extrovertido, deixe ele ser feliz. O outro que é mais introvertido, ajude-o. Ajude-o a crescer dentro das suas características. Vai ter um programa que nós vamos falar sobre os temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Nós vamos fazer um programa com esses temperamentos, falando dos temperamentos. Mas você, nessa tarde, eu quero que você feche os teus olhos, para que nós possamos estar orando, para que Deus te revele onde você precisa mudar, na tua casa, com a tua família. Pai, nessa tarde eu coloco a vida do meu irmão, da minha irmã, desse que nos vê, Senhor Deus Pai, através da internet. Que o Senhor possa entrar nessa casa, que o Senhor possa entrar nesta família, trazendo, Senhor Deus Pai, fazendo uma sondagem, vendo, Senhor Deus, se há ali, Senhor Deus, separação, se há ali, Senhor Deus, indiferença, se há ali preferências, Pai. E Deus, restaura esta casa, restaura esta família, restaura o relacionamento do pai com o filho, restaura o relacionamento do filho com o pai, restaura o relacionamento entre os irmãos, Pai. Não deixe que, Senhor Deus, haja contenda entre os irmãos, e marido e mulher, Pai. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, que esta casa, que esse lar seja, Senhor Deus, invadido agora pela Tua presença, e que eles possam, Senhor Deus, entender que o Senhor é um, e o Senhor ama cada um conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. A Sua vontade é boa, perfeita e agradável, e cada um, do jeito que é, recebe o amor do Senhor. Por isso, Deus, trata aqueles que precisam ser tratados, aqueles que vivem, Senhor Deus Pai, a Deus, criando contenda entre os irmãos. Pai, traz a paz. Senhor Deus, traz, Senhor Deus, o arrependimento, para que possa se arrepender de ter trazido contendas. Tira ciúmes, tira as invejas, tira, Senhor Deus, as contendas dentro dos lares, em nome de Jesus, e que todos possam viver em harmonia, numa grande família, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, então quarta-feira que vem, nós vamos estar aqui novamente às 15 horas, dando continuidade à história da família de José, família de Jacó, depois José. Agora nós vamos ver o que aconteceu com José, depois que ele caiu ali dentro daquela cova, e os seus irmãos, e como Deus restaurou essa família, como Deus mudou essa história. Tinha um propósito, porém, muito daqueles que entram por esse caminho não conseguem sair, se não for a mão do Senhor. Por isso, se Deus
não estiver na tua casa, agindo dentro de você, através do Espírito Santo dele, acontece o que aconteceu com José. Foi para o fundo do poço, mas Deus quer te tirar, em nome de Jesus. Amém? Semana que vem a gente vê a continuação dessa história, e eu espero você aqui, com mais um programa Tarde em Família. Que Deus te abençoe, e até semana que vem.